Salve galera, ligada no Tupi na Redcast. Já tá acostumado aí a nossa rotina, né? Para você que é inscrito no nosso canal, você que tem a notificação ligada, recebeu há pouco aí o informe que estamos no ar. E eu já começo passando esse recado para você que não está inscrito, para você que não ativou as notificações, se inscreva no canal Tupi Esportes, ative também o sininho que toda vez que publicarmos algum conteúdo ou iniciarmos alguma transmissão, você vai receber a notificação aí no seu aparelho. E ó, estamos chegando muito perto da marca de 1 milhão de inscritos no canal Tupi Esportes. Eu conto com o seu compromisso, conto com a sua audiência. Além de ver, assistir, curtir, comentar, eu quero também inscrição. Então, é um compromisso nosso aqui no Tupi na Redcast dessa semana, começando o mês de outubro. Não tô sozinho nessa. Aqui, hoje, 2 setoristas, algo raro, né, no Tupi na Redcast. Geralmente, é um setorista com outro repórter que fica mais da redação. Mas hoje estou ao lado do Thiago Veras, que acompanha o noticiário do Botafogo há 13 anos aqui na Rádio Tupi. 13 anos. Bastante tempo, né? E aí, Thiago, tudo bem? Pronto para mais uma hoje? Bem, Coelho. Um abraço aí pra você, pra galera também, né? Reforçando, curte aí pra gente, compartilha e vamos pra mais um bate-papo legal aí. Nosso convidado de hoje é um dos médicos mais renomados da história da medicina esportiva do Brasil. Uma passagem marcante pela seleção brasileira, passagens no plural mesmo, marcante pelo Clube de Regatas do Flamengo, além de Vasco da Gama, Botafogo, Campo Grande, Campusca, o Galo da Zona Oeste e até a seleção do Iraque. É, rapaz, estou falando nada mais, nada menos que com o doutor José Luiz Runco, ilustríssimo, nosso convidado aqui nessa nossa edição do Tupi na Redcast. Tudo bem, doutor? Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Thiago, tudo bem com ele? É um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande poder bater esse papo e passar algumas coisas que aconteceram na nossa vida e que marcaram muito e que me deixam muito feliz por tudo que a gente conseguiu alçar nessa nossa vida de médico, especificamente voltado à área do esporte e do esporte que a gente tanto ama, que é o futebol. E como está a vida atualmente? Médico. Tocando a minha é igual vida jornalista, né? Médico. É igual médico. jornalista. Tocando a minha vida profissional como médico, tendo as novidades que as cirurgias permitem. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo cirurgias por robô, que é uma das novidades na cirurgia do joelho. Temos um grupo de trabalho de jovens extremamente capacitados, com os meus pacientes, com a minha vida normal, curtindo a minha esposa, curtindo filhos, netos, enfim, levando a vida natural, sem problema nenhum. Doutor Runco, o senhor daria que nota hoje para a medicina esportiva do Brasil? Tecnicamente, para os médicos, eu vou continuar dando 10. Nós temos excelentes profissionais médicos. E hoje, pela situação que se criou em algumas visões que eu colocaria, em algumas exposições, a gente teria que ter uma nota 7, porque eu acho que a área de saúde, em que eu sempre vi o médico como sendo a pessoa central e principal, ela hoje teve a sua divisão, mas essa divisão, na hora que surge a alegria, a divisão é de todos, e o médico é esquecido. E na hora que surge o problema, todo mundo sai e o médico é o responsável. Isso acentuou nos últimos anos? Eu acredito que sim. Mas o que? Rede social? Talvez todo mundo gostar de opinar? Talvez tenha isso acontecido, talvez não ter se definido posições. Você tem que entender, eu me sinto muito orgulhoso que talvez eu tenha sido um dos primeiros médicos a colocar profissionais da área de fisioterapia no futebol. Então eu acho que cada setor tem sua função, a fisioterapia tem sua função, a fisiologia é fundamental, a nutrição, a psicologia, a odontologia, mas eu tenho um conceito ainda de que o profissional, o médico, tem que ser o responsável por isso, e as coisas me parece que mudaram um pouco. Na hora H, às vezes, o médico não dá aquela opinião definitiva, não, tira, tem que tirar, não, pode colocar, e isso me parece que mudou um pouquinho. Se eu estou errado, se isso é uma coisa retrógrada, eu peço até desculpa, mas eu acho que isso faz com oscilações e cria uma certa indefinição e uma insegurança, às vezes, até para o próprio atleta. Quais são outros setores ali que tem essa interferência, doutor? Não, eu acho que a área de saúde, você tem que pensar em área de saúde. Tudo que envolve com a saúde do atleta. O que envolve saúde?
Alimentação envolve saúde. A saúde propriamente dita, a parte da fisiologia do exercício, a parte psicológica que envolve a saúde, a parte da odontologia que também envolve saúde. Essas áreas vão dar sustentáculo para que o teu atleta desenvolva a capacidade técnica dele. Isso vai permitir ao preparador físico aumentar a demanda de trabalho ou diminuir, e com isso você vai ter o atleta para o treinador, que é a pessoa que está aguardando e que tem que ter todas essas informações. Evidentemente que o futebol, com essa demanda de jogos, com esse volume de jogos, e nós temos num país que você está jogando daqui a pouco em Recife, 2 dias depois você está jogando no Rio Grande do Sul. Isso dá um desgaste. E as equipes que têm qualidade disputam 2, 3 competições ao mesmo tempo, é extremamente cansativo. Eu não acredito que haja interferência externa fora disso. Quer dizer, eu não acredito não. Eu penso assim. Não acredito que tenha interesses de terceiros. Ou se houver, eu acho que aí a área de saúde tem que saber limitar o seu campo de ação. Doutor, a gente estava conversando ali, né? Antes de estar batendo esse papo aqui. E eu te perguntei sobre uma questão de hoje de relacionamento de clube, departamento médico, imprensa e a comunicação com o torcedor, né? Antigamente era uma coisa mais assim, um atleta, vou citar um exemplo, tinha uma lesão muscular, grau tal, fica parado tantos dias aproximadamente numa recuperação. Hoje, eu sinto que há um receio na passagem dessa informação dos clubes. Não sei se pelas redes sociais, pelas críticas, pelo pessoal ser mais pesado, né, nos comentários. Isso talvez gere assim, uma insegurança. Se o cara não volta no tempo certo, aí o questionamento em cima do profissional, se ele do machuca médico, de novo. se machuca de novo, que a medicina não é uma coisa exata, né? Tem suas características. Como é que o senhor vê hoje essa ligação, essa mensagem que é passada, comunicação médico, clube, imprensa e chegando até o torcedor? Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a colocação de várias opiniões vão conflitar. E, na verdade, é um ditado muito antigo que diz que de médico e louco todo mundo é um pouco. Isso é bem antigo. Minha parte médica não aflorou ainda não. Só a parte do... e o que nós temos de dificuldade? Eu acho que você tem que saber passar a informação. Eu acho que a única coisa que uma área de saúde, e aí especificamente o médico, não pode cometer é mentir. Eu acho que mentir não é uma coisa correlata, mentir não faz parte do seu dia a dia, mentir quebra um juramento que você faz no momento em que você recebe seu diploma de médico. Então você tem que passar a informação correta, exata. Como passar essa informação, eu acho que você tem razão, isso mudou um pouquinho, então talvez as pessoas tenham passado informações aumentando um pouco mais um tempo para que se chegar antes, você não passa por essas situações de desconforto em relação a críticas. Às vezes alguns profissionais se aproveitam disso e viram herói. Pegam um negócio pequeno, transformam em um negócio muito grande e vendem isso como tem sido uma atitude, um heroísmo. Este é um monstro, sabe tudo, também não é isso. E a coisa que mais me assusta hoje são informações de que tudo é grave. Toda lesão você não consegue ouvir, é o profissional do rádio, é o profissional da televisão, é o profissional de rede social que coloca, distribui uma lesão, o sujeito acabou de ter uma lesão grave. Eu como médico, acho que toda lesão ortopédica é uma lesão que merece ser tratada. Eu como médico acho que as lesões que tem, por exemplo, se você tiver uma lesão multiligamentar do joelho, é uma lesão grave, porque é uma lesão multiligamentar. Mas uma lesão do ligamento cruzado anterior hoje, com a tecnologia, com a qualidade do profissional, ela é uma lesão corriqueira do dia a dia. É grave? É fora do normal? Mas não é com a conotação que se dá, que parece que foi o fim do mundo que aconteceu. Isso é. E mais do que isso, às vezes a gente escuta uma lesão muscular grave. Gente, lesão muscular grave é uma lesão que o sujeito vai ficar 6 semanas, 2 meses parado.
É uma lesão que aumentou, pegou mais fibras, menos fibra, que o atleta às vezes tem uma coisa, a gente em medicina tem um negócio chamado limiar de dor. E limiar de dor é capaz de cada um, tem sujeito que consegue jogar com um limiar de dor muito pequeno. Então qualquer coisinha para ele é motivo dele não dar sequência. E tem sujeito que consegue jogar com uma lesão que teoricamente é mais profunda e ele consegue desenvolver. Então eu acho que esse excesso de informação fez com que tivesse esses conflitos, vamos dizer assim, conflitos que não seriam conflitos de interesse, conflitos de informação. Quando era mais simples, era mais fácil até de entender. Eu também acho que sim. Mas, volto a dizer, a única coisa que eu não posso é concordar e permitir que a área de saúde, o médico, passe uma informação que não seja real. Isso realmente é uma coisa que conflita com o que me foi ensinado e que me fez formar de médico. O senhor já viu muito isso no meio? Sem citar, não? Tem. Infelizmente tem. Principalmente essa demanda de criar situações de muita gravidade para depois virar herói. Virei herói, consegui e tal. Não é bem assim. Eu digo o seguinte, numa área de saúde, a melhor maneira que você tem de conseguir a sua imagem ser vista como uma pessoa coerente e decente é o próprio comentário entre as pessoas. Você não precisa se vender para isso. O médico esportivo é como um árbitro de futebol, quando ele menos aparece é porque mais as coisas estão... Essa é uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida. Quanto mais você tiver tocando os teus projetos e as pessoas não sabem nem que existe, é mais ou menos isso mesmo. Não sei quantas vezes você vê um jogo correndo e você nem nota que esse jogo tem juiz, né? A coisa corre de uma maneira fácil. Eu acho que a coisa tem que ser por essa linha. Tua comparação foi muito boa. Vou falar de seleção brasileira pouco, porque são 4 Copas do Mundo, além disso, passagens também por seleções de base e tudo mais. E acho que falando de medicina e futebol, seleção brasileira, nós somos obrigados aqui, o primeiro nome a mencionar que vem na cabeça é Ronaldo, né? Você conviveu com o Ronaldo num momento muito crítico da carreira dele. Talvez tenha sido a maior volta por cima da história do nosso futebol no que diz respeito em atleta de alto nível, a protagonista. Eu não sei, com exceção ali ao Zico na década de 80, se houve o episódio de algum atleta que tinha a carreira tão comprometida por conta de um histórico infeliz, num curto período de tempo, com muita pouca idade, e ele, sei lá, com 25, 26 anos, já tinha a carreira ali colocada em risco, às vésperas da Copa de 2002. Como foi a questão do Ronaldo para aquela Copa da Coreia e do Japão, e como era lidar, porque era um garoto, né? Hoje em dia a gente olha o cara fazendo 2 gols na final de Copa do Mundo, parece que você está falando de um sujeito de 35 anos de idade, mas o Ronaldo ali tinha 25 ou 26 anos de idade, mas já era um Ronaldo há mais de 5, 6 anos. Como é que era lidar com isso? Bom, essa história é uma história bastante interessante, se vocês me permitem, ela é um pouquinho longa. Quando nós estávamos em fevereiro, naquela época sempre tinha um jogo em fevereiro, um jogo amistoso. E nós fomos fazer um jogo amistoso. Já no ano da Copa, isso? No ano da Copa, tá. Fevereiro de 2002. Nós fomos jogar na Arábia Saudita. Foi até um jogo que o Djalminha fez gol. E terminou o jogo, o Filipão me chamou e falou: o Ronaldo quer estar com você, ele quer vir ao Brasil, porque ele está com um problema. Ele tinha um problema muscular, não era mais do joelho. O joelho em si, ele já tinha sido, estava bem recuperado. O problema é que quando você fica um tempo parado, como ele ficou, e se você somar o tempo, tudo deu 2 anos. Você retornar um jogador do estilo do Ronaldo, velocista, de força, os músculos começam. Dá um probleminha aqui, dá um probleminha ali, que é uma coisa natural, sim, até o organismo e o corpo se readaptar. E o Ronaldo estava sofrendo muito de lesões na parte posterior da coxa, e ele tinha lá um conflito, não com o médico. O médico era uma pessoa muito tranquila, que eu tive um relacionamento, na época, muito legal. Médico do clube? Do clube, o Dr. Franco Combi. É fácil o nome gravar, porque Combi, né? A gente grava fácil. E na época, em 2002, para quem é de agora, Combi era um carro. Era um carro que passava muito.
O problema era um treinador argentino que tinha na Inter de Milão, que eu não vou me lembrar o nome, que não gostava do Ronaldo. E o Ronaldo não conseguia ter sequência. Ele precisava ter uma sequência, aí ele não botava, ele jogava, sentia, e aí a coisa ficava num ciclo vicioso, e ele optou em estar conosco. E foi uma coisa interessante, foi perto do Carnaval. Ele chegou no Rio de Janeiro numa quarta-feira, o Carnaval normalmente começa na sexta, no sábado. Coincidência. Mas ele chegou na quarta, e na sexta-feira nós tivemos uma reunião muito interessante. Essa reunião esteve presente. Doutor, rapidinho, Hector Cooper. Hector Cooper, isso. Fui pesquisar no Google aqui. Nessa reunião estava Ronaldo, o preparador físico da Inter de Milão, que eu também não vou me lembrar o nome, o Nilton Petroni, Filé, eu, evidentemente, como coordenador médico, a Silvia, nutricionista, que dava o suporte da parte nutricional, o fisiologista da época, que não era da seleção, ele trabalhava conosco no Flamengo, o professor Paulo Figueiredo, que é uma pessoa de altíssimo nível, e um profissional que militou durante anos no esporte, nessa época ele não estava, que é o professor Francisco Gonzalez. Tá? E nós tivemos uma reunião que começou umas 8h30 da noite, foi terminar quase 11h30, na sexta-feira, antes de começar o Carnaval. E naquela reunião o Ronaldo foi muito honesto e disse: doutor, eu vim aqui para ficar aqui, para sair daqui, porque eu quero me recuperar e quero jogar a Copa do Mundo. Você veja que coisa interessante. Uhum. E assim foi feito. Nós trabalhamos. Ele não trabalhou, evidente, no Carnaval, não trabalhou na quarta-feira de cinza, mas na quinta-feira pós-Carnaval, ele ficou 30 dias, desses 30 dias ele faltou uma manhã, sendo que às vezes tinham 3 turnos de trabalho, de manhã, de tarde, e a complementação à noite envolvia a parte fisioterápica. Ele cumpriu rigorosamente com tudo. Voltou depois de 30 dias para a Itália. O Hector Cooper continuou não colocando ele, mas ele não começou a ter mais lesão, ele se sentiu preparado, e aí ele foi crescendo. Em março desse ano, nós temos um amistoso em Fortaleza, se não me falha a memória. Islândia? Não, é Iugoslávia. Eu acho que foi contra a Iugoslávia, que ainda era Iugoslávia, não era Sérvia. Um pouquinho antes de separar isso aí. Eu acho que foi a Iugoslávia. E aí o Filipão, mais uma vez, me perguntou: posso trazer o Ronaldo? Pode. Ele chegou, nós conversamos e eu falei com ele: você vai jogar 45 minutos. E ele jogou os 45 minutos. Evidente que ele jogou de uma maneira progressiva, não jogou tudo. Mas quando terminou, ele entrou no vestiário e veio gritando: tô dentro. Tô dentro. Você veja que a capacidade dele, tô dentro. E o autoconhecimento também, né? Tô dentro. E aí nós fomos para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, ele se associou ao Luiz Rosan, que era o fisioterapeuta, que hoje está no Santos. Acreditou no que nós passamos. Tiveram dias em que os treinos era só um turno, conforme você vai se aproximando perto da competição, os treinos eram só um turno, e ele acordava de manhã e ia trabalhar com o Rosan. Aí ele estava, a cabeça dele, a autoestima dele era um negócio impressionante. E aí ele foi crescendo durante a competição. O primeiro jogo foi mais ou menos, depois ele foi crescendo, e veio o jogo contra a Inglaterra, que nós ganhamos de 2-1. Terminado aquele jogo, ele se queixou de uma dor no adutor, que era ultra normal. Um atleta que passou esse tempo todo a demanda, a carga física Copa do Mundo, entendendo? Depois daquele histórico de 98, a cabeça do cara vai começando a... E aí quando nós fomos pro jogo da Bélgica, que foi... Da Turquia, desculpa, que foi a semifinal, porque a gente jogou Bélgica, a Turquia foi a semifinal. Teve um lance no início do jogo da Turquia que o Ronaldo foi chutar, ele errou e chutou o chão. Vocês puxarem e vão ver. No banco foi um inferno. Todo mundo tem que tirar. E nós compramos a briga.
E o professor Américo Faria, que era o coordenador, falou: não, você tá maluco, pô, tá maluco, não tem que mexer, deixa o cara. Mas ele ainda estava com esse incômodo? Não, mas veja bem, ele estava preocupado com isso. Sim. Tinha um pouco de dor, evidente que tinha, mas um cara que ficou quase 2 anos parado, não conseguiu jogar no seu clube, tem uma preparação que começou em fevereiro, aí fez um jogo amistoso com a seleção em março, define isso daí, eu estou te falando de história de junho. Era mais psicológico, então, talvez. Não tinha dor, mas o lado emocional... Preocupação, né? Talvez na cabeça dele estava... O lado emocional, com certeza, contava, porque se ele tivesse alguma coisa, ele não teria jogado o que ele jogou na final. Tá? Não teria jogado. Pô, ninguém... por mais que você possa ter uma capacidade de superar, mas ninguém faz o que ele fez naquela partida final, porque, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo na Copa do Mundo. Ainda mais foi no segundo tempo, né? Quem tá machucado, às vezes, resolve no começo do jogo. O melhor jogo. Então... quando ele ficou, e aí a gente faz o gol dele, de bico, aquilo deu uma calmaria. Ele sai, entra o Edilson e entra o Denilson, que teve aquele histórico 4 turco correndo atrás do Denilson, e desse jogo pra final ele não comentou mais nada. A única coisa que ele teve preocupação, e os meninos, a gente chama de menino, é tudo, Dida, Cafu, sim. Isso talvez vocês devem ter ouvido, não deixaram ele dormir. Já escutei essa história. Não deixaram ele dormir. Jogar baralho a madrugada toda. Não. No dia depois do almoço, sim. O nosso hotel lá em Yokohama eram corredores muito grandes. E o Ronaldo estava envolvido querendo jogar golfe. Os caras fizeram o seguinte: pegaram copos de plástico e viraram o copo, botaram ele transverso, como se fosse o buraco do golfe, e ficaram jogando golfe com ele a tarde toda, dizendo: você não vai dormir não, porque tu não vai dar aquele susto que deu. E nós chegamos no jogo e o Ronaldo foi embora e participou ativamente. A perspicácia do primeiro jogo, sabedor do goleiro de soltar a bola, né? E a tranquilidade do segundo jogo, do segundo gol, dele ter metido aquela bola no cantinho do Oliver Kahn, né? Que Oliver Kahn, né? Era do outro lado. E então foi uma alegria muito grande. Foram 2 coisas muito gostosas nessa Copa do Mundo. Ele falou alguma coisa depois? O Ronaldo? Aí ele ficou agradecido. E se você assistir, existe um seriado dele, ele comenta isso abertamente sobre o trabalho. É muito legal. Não sei se o senhor acaba sendo a pessoa mais adequada para nos responder, mas eu me recordo, eu era criança em 2002 e... Não fala isso, tá me chamando de velho. Não, eu que sou novo demais, o senhor tá curtido no máximo. Que o Ronaldo teria feito aquele corte do Cascão, porque ele estava preocupado. Tem muita gente falando da minha perna, do meu joelho. Eu vou fazer um penteado aqui para se preocuparem com outra coisa e não. Isso mesmo. Isso eu nunca soube dele. Sim. Eu soube também dessa história. Pode ter sido de uma maneira que ele tirou a própria atenção das pessoas, porque vinha aquela história, machucado, 98 não jogou a final, teve convulsão, coitado. Então era uma carga muito grande, gente. É uma demanda. Você está lidando numa Copa do Mundo, Brasil, Ronaldo, depois de o Brasil ter ganho em 94, ter sido vice em 98, vai para a final de 2002, amigo. É um negócio sério. Em 3 anos, em 3 Copas do Mundo, você está nas finais e dessas ganhar 2. É uma demanda muito grande. Então pode ser que tenha sido isso. A gente não tem como. Agora, ele nunca me disse isso. Se foi, ele foi genial, né? Uma tacada de marketing sem que ele matou. Ele teve de criança, raspando a cabeça, arrastou, deixando o cascão. Ele tirou a demanda em cima dele de foco e ainda criou Foi um fenômeno. Um fenômeno. Mas nós tivemos junto a passagem do Rivaldo, que também foi uma coisa muito engraçada. Pode falar, caminho aberto. O Rivaldo foi uma coisa muito interessante, porque o Rivaldo eu também tive o Rivaldo veio para o Brasil, trabalhou no Brasil, e
Eu fui para a Espanha, eu e o Rivaldo, e eu para trazê-lo para o Brasil, ele comprou essa briga. Tinham 4 médicos na Espanha, em Barcelona especificamente, dizendo que o Rivaldo tinha que operar o joelho. Isso quando? A Copa foi em junho. Isso foi no final de 2001. Sim. Aí eu fui, preparei o Rivaldo, ele continua jogando. Em março de 2001, se não me falha a memória, jogando pelo Barcelona, ele teve uma entorse, e aí os caras voltaram a afirmar que ele tinha que operar o joelho. E eu falei pro Filipão, não, pode convocá-lo. De 2002. Em março de 2002, desculpa. E aí ele foi convocado, e ele veio conversar comigo. Eu falei, e aí, ele falou, doutor, tem que me preparar melhor. Eu falei, então o primeiro jogo você não vai. Ele falou, não, que era um jogo, teve um amistoso contra a seleção da Catalunha. Lembro. Ele disse, esse amistoso eu não vou, mas o da Malásia, foi o segundo amistoso, pode ter certeza que eu vou um tempo. E quando o jogador fala isso, o jogador com noção do corpo dele, o jogador com noção do que ele faz, com lesões que você sabe que tem condições, porque às vezes o cara pode ter noção do corpo, mas ele não tem noção da lesão que ele tem. Ele não, ele tinha noção que o Rivaldo tinha a perna arcada, e a perna arcada tinha algumas consequências de um menisquinho, às vezes com uma lesão degenerativa, uma sobrecarga do lado interno do joelho. E ele foi embora, ele treinou. Aí estava no treinamento dele, à parte, a gente estava treinando à parte, ele estava fazendo um trabalho com o Darlan, que era o auxiliar da preparação física. E do outro lado, me chega o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa. Gente abessa, ele saiu de lá, veio para cá, só te segura que isso já uma semana de treinamento. O médico do Barcelona está dizendo que o Rivaldo não tem condições de jogar a Copa. Isso já muito perto da Copa. E faltavam umas 3 semanas para começar a Copa. Já tinha fechado o grupo? Já estava todo mundo. Estava lá todo mundo. Ulsan, né? Você para tirar. Não, a gente estava em Barcelona. Em Barcelona. Em Barcelona. A gente primeiro fez uma semana em Barcelona, depois nós ficamos uns 5 dias na Malásia para adaptar, e depois nós fomos aí sim para Ulsan. Era na primeira semana, então faltavam umas 4 semanas para começar a Copa, vamos dizer, se você considerar 2 semanas de trabalho, mais 3 semanas, 4 semanas de Copa propriamente dito. E ele comprou a briga. Ele também trabalhou, se dedicou. E no final a gente teve que ir lá dar uma entrevista, sei lá, tinha Brasil, seleção brasileira. A conversa é 200, 250, 300 jornalistas. E a gente teve que ir lá, e os caras, não, ele não vai jogar. E foi, beleza. E eu tenho, com muita alegria, num dos meus consultórios, a camisa, depois do jogo, que ele tirou e me deu. Do Rivaldo. Com muita alegria, muita satisfação. Então são coisas que marcam a tua vida. É um legado de... Temos 23 anos. Quando fizemos a festa de 20 anos aqui, que teve em 2022... ele, Rivaldo, foi um negócio espetacular. Quem estava fazendo a apresentação da festa queria que os jogadores contassem. Aí o Vampeta contou o jeito dele, o rolar da rampa lá do Planalto. Sim. O Denilson contou de fugir dos turcos, o Ronaldo. O Rivaldo não falava porque ele tem um perfil mais tímido. Aí uma hora ele acabou falando e agradeceu, está feliz. E foi um negócio espetacular. Ele, número X de pessoas que devia ter lá no local, sei lá, 150, 200, ele disse, eu estou aqui a aproveitar e dizer que eu joguei essa Copa do Mundo e eu devo ao Dr. Rum. Isso não tem preço. Isso aí é maior que qualquer salário. O Rivaldo, não, o Vampeta era o mais resenha daquele time lá? Olha, ele era de uma pessoa muito importante. Sabe por quê? Porque quando você tem um grupo para ficar 50 dias, 55 dias junto, com uma tensão se não tiver pessoas que sejam leve, que trazem um ambiente leve. Então você tinha o Vampeta, o Denilson, o Marcão, goleiro. Marcão, todo mundo fala bem do Marcão. Essas pessoas, eles transformavam o ambiente leve. Porque é tensão, amigo, é cobrança. Um pouco da brincadeira, da zoeira. É cobrança o tempo todo, 50 dias, todo mundo lá preso, aquela confusão, e imprensa, e família, e de repente um cara solta uma piada, relaxa, é espetacular.
espetacular. O Vampeta e aquele ocorrido lá do Planalto, aquilo foi. Como é que foi pra vocês? Do nada tá lá, carro aberto em Brasília, caminhão do Aquilo foi uma, do nada, você olha pra rampa, o Vampeta aquilo tá foi lá, muito engraçado, né? Porque ninguém esperava que ele fosse fazer um negócio daquele. Ele não falou pra ninguém? Nada, absolutamente nada. Ele tava já mais pra lá do que pra cá, né? Feliz. Começou no avião e foi terminar. Ele desceu lá. Aquilo foi muito legal. Esse retorno de 2002, pode vir 300 mil fotos, filme, documentário, mas a memória da sua cabeça, para quem estava lá, eu me lembro perfeitamente, entrando aqui na Avenida Rio Branco, porque a gente saiu do aeroporto, foi uma loucura para sair, a gente não conseguia andar a Avenida Brasil, aí veio aqui na Avenida Rio Branco, eu não esqueço nunca mais a cena de um cara, nós passamos aqui na Rio Branco, já era bem tarde, um cara de terno em cima de uma banca de jornal. É um negócio muito interessante. Como marcou isso? Cara, tomara que as gerações futuras possam ver novamente. Né? Isso é muito legal. Faz muito tempo já que a gente isso é muito legal. Para nós brasileiros, como torcedores, para quem evidentemente estiver lá como profissional. Você convive muito com o jogador. Os jogadores de hoje em dia, eles são mais parceiros entre eles, iguais hoje antes, porque a gente muito se lembra de 94, era um time muito fechado, que talvez esse alívio, todo mundo fala que era o Ricardo Rocha, sim, que tinha esse papel. Sim. Aí em 2002 o Vampeta, e todo mundo muito amigo, dividindo concentração. Não sei o Thiago, mas a impressão que eu tenho hoje é que cada jogador ele vive muito no seu mundo ali. Mas isso a tecnologia levou para isso. Porque o cara ele desce da concentração com a cara e o fone aqui. Eu não sei como está, mas no meu tempo era puxada de samba da saída da concentração até chegar no vestiário. E dentro do vestiário rolava o samba. E quem fizesse cara feia? Não, rolava. No máximo passa o jogador com aquela caixinha de som. Então, mudou. Mudou. Talvez o desenvolvimento tecnológico tenha criado um grupo mais fechado, as pessoas conversam menos. Se o senhor pega um coletivo, qualquer transporte e tal, as pessoas não se falam mais. Sim. Tá todo mundo assim, ó. Na tela, né? Mas você senta numa mesa de restaurante, se você olhar numa mesa ao lado, vai encontrar pai, mãe e filhos, ninguém se fala. É capaz de mandarem mensagem, tá um feito outro e manda mensagem. Eu sempre tenho duas, que eu sempre faço numa situação dessas. Quando eu tô numa mesa de restaurante, falo, vou fazer um grupo pra gente conversar. Ou então eu falo que o primeiro a pegar o telefone paga a conta. Aí num instante as pessoas sossegam essa é uma boa estratégia. E começam a doutor, conversar. rapidinho, só voltando no caso do Ronaldo, fenômeno, do que aconteceu de uma Copa para outra. O peso que ele tem de um dos maiores jogadores que o futebol já viu. A recuperação tá entre top 3, eu não sei como classificar, de atletas que deram assim uma volta por cima de uma lesão tão grave para brilhar. Se tratando ainda já viu algum caso parecido de algum cara que deu uma reviravolta tão grande? Eu acho que para se tornar, como ele foi, o melhor jogador da Copa e tal, que eu me lembre, não, pode ser que eu esteja falando. Existe casos de superação, como foi o Zico. Sim. Foi um caso de superação. Do Ronaldo, mas eu acho, porque também, veja bem, gente, tudo é motivado pelo resultado. Sim, né? É verdade. Se o Zico tivesse ganho a Copa do Mundo de 86, também seria, até que não ganhou. Então, no esporte gera muito isso também. O esporte tem essa característica. A mensuração do seu resultado é diretamente proporcional ao resultado que você consegue. Muitas vezes a bola entra e é uma grande mentira do que aconteceu, e muitas vezes a bola não entra e infelizmente o que você fez não é valorizado. Então talvez o Ronaldo, o enfoque também tenha vindo nesse top pelo resultado positivo. Agora, que eu me lembre, eu não lembro de ninguém que tenha tido assim uma metamorfose tão grande de 2 anos completamente afastado, né? Completamente visto como uma pessoa que não ia render mais, e depois ele torna-se o melhor jogador de uma Copa do Mundo e evidentemente jogando muito bem, por mais que a gente não pode deixar de falar que o Rivaldo naquela Copa foi de uma complexidade muito grande. E como é que foi, doutor, em 2014, a questão do Neymar, né? Teve em outros anos outros cortes também importantes.
Elano, Emerson, enfim. Mas aí, em 2014... a do Neymar foi um negócio triste, porque... Zúñiga, né? Zúñiga. O lateral direito colombiano, ele entrou de uma maneira muito agressiva e naquele jogo acho que nem cartão amarelo ele levou. E o Neymar estava crescendo na competição, né? Ele estava indo para não estou dizendo que eu não estou querendo dizer aqui que por causa daquilo a gente tomou 7-1 da Alemanha, né? Pelo amor de Deus. Mas sem dúvida nenhuma aquilo deu um baque na equipe. Então quando você toma uma pancada daquela, e a história é simples. Quando eu fui atendê-lo em campo, que o Neymar estava de barriga para baixo, e a coisa mais comum que a gente tem é quando você cai de barriga para baixo, a primeira coisa que você tende a fazer é virar de barriga para cima. Ninguém fica de barriga para baixo depois de um tombo, pô. E quando eu cheguei no campo, eu vi que ele não levantou, ele não saiu da posição de barriga para baixo. E aí, assim, um adendo, cá pra nós, o Neymar era um jogador que ele tinha um histórico de sofrer uma falta e dava uma valorizada, ficava no chão e tudo mais, e aí, só que aí o senhor chega e vê que hoje tá diferente. E aí a primeira pergunta que eu perguntei para ele especificamente foi: está sentindo as pernas? Porque isso é uma preocupação que a gente tem. Ele falou: não, doutor, estou sentindo, mas estou com muita dor nas minhas costas. Quando ele falou que está com dor, eu falei: você consegue virar? Ele falou: não consigo, doutor. Porra, então. Aí você começa a agir e tomar as medidas que se fazem necessárias para as lesões a nível de coluna. É porque a primeira pergunta é para saber se ele pode continuar no jogo, né? Não é nem específica, era saber, ele podia ter um traumatismo que infelizmente podia ter atingido medula, ter uma alteração. A gente tem algumas coisas de um choque traumático e o cara fica sem mexer as pernas, não sei. Mas deu pra ver exatamente como foi ali do banco, doutor? A questão do joelho na hora... Não dá pra ver. Muito rápido. Não dá pra ver porque na verdade o paciente estava de lado e o cara bate nele, mas você vê as costas do cara. Você não vê o joelho, você vê o joelho depois que você vê. Aí eu peguei, evidente, começamos a tomar as medidas que se fazem necessárias. Na época até falaram algumas coisas que é interessante, deveria ter tido protocolo de botar colar cervical. Só para situar, nós estamos no gramado ou nós estamos no vestiário já? Não, no gramado ainda. Então, teve gente que disse que tinha que ter feito um protocolo de traumatismo, de que o pessoal do corpo de bombeiro faz. Totalmente diferente, pô. Você viu o local, viu a pancada, o cara não era. Aí você tinha que se preocupar coluna lombar e membro inferior. Então nós fizemos a virada dele para a maca, foi feita com todo cuidado. A passagem, ele não saiu da maca do campo para uma mesa no vestiário, ele ficou em cima dessa mesa, mas na maca, porque aí ele estava protegido, a gente não estava mobilizando. Eu continuei fazendo o jogo, o doutor Serafim Borges e o doutor Rodrigo Lasmar ficaram fazendo a avaliação, viram que não tinha nenhum comprometimento neurológico de imediato, mas sabia que tinha que fazer os exames. Terminou o jogo, fomos levar ele para fazer os exames. Ele conseguiu sair andando? Não, de jeito nenhum, amigo. Eu vou te contar o que aconteceu. De jeito nenhum, ele não conseguia ficar em pé. Terminado o jogo, nós fomos fazer os exames e aí a gente constata que ele tinha tido 3 fraturas dos que a gente chama de processo transverso da coluna. Especificamente, eu acho que foi L3, L4, L5. O que você tem, e tinha com uma demanda maior no processo transverso. O processo transverso é você imaginar uma borboleta com as asas abertas. O processo transverso é isso, são as asas da borboleta. E evidentemente ele não mais saiu de maca, ele ficou o tempo todo andando de um lado para o outro, sendo carregado em maca. E a coisa mais interessante, como transportá-lo no avião. Porque não é a como transportá-lo, e como entrar no avião. Isso pouca gente sabe, a gente usou o catering. A maca subiu como se fosse uma mala, como se fosse uma comida, como entra comida no avião. Nós pegamos um caminhão daquele de levar alimento, daqueles carrinhos de alimento no avião, abriu a outra porta e ele entrou para aquele lado, de maca.
E ali ele já tinha sido colocado uma cinta lombar, tirou-se dúvidas que eram de qualquer outra coisa, não tinha lesão de rim, porque às vezes podia ter uma lesão de rim ali. E ele veio deitado, com a veia pega, a gente fez uma colocação de um soro fisiológico e fizemos o que a gente chama em medicina um dripping, que é um gotejamento de medicação analgésica. Para ele conseguir. Para ele, aí veio relaxando. O voo que nós saímos de Fortaleza até o Rio, um voo de 2 horas e pouco, ele veio deitado, era avião fretado acho que era a companhia, acho que era Gol na época. Quando chegou no Rio, soltamos na área do aeroporto do Galeão, mas não na área comum, nós entrávamos pela base aérea. Disso já tinha uma ambulância, e ele foi de ambulância para a Granja Comari. Na Granja Comari, nós fizemos todo aquele projeto que hoje ainda existe na Grama, evidente, que fizeram modificações. Na época eu tinha comentado, vamos ter que botar um elevador. Até foi, para que elevador? São 2 andares. Eu falei, amigo, porque parecia que eu estava adivinhando que infelizmente a gente ia ter um problema. Eu falei, tem que ter um elevador. Na Granja Comari, a ambulância subiu até lá a entrada principal. Aí ele conseguiu já sentar, cadeira de roda, levamos ele para o quarto pelo elevador, e aí ele ficou no quarto, fez a sua alimentação no quarto. E aí veio uma outra crítica muito grave na época, dizendo que foi um absurdo que o pai dele dormiu aquele dia na concentração. O cara tá com a coluna quebrada, não vai jogar mais a Copa do Mundo. Pô, eu vou deixar ele sozinho no quarto, ou vou botar um colega, se o pai dele tá lá, porque talvez é o momento mais triste da vida do cara. Eu tenho quase certeza. E quem fala pra ele que ele não vai jogar mais bola? Foi muito ruim. Foi muito ruim porque você passar para o sujeito que ele tem uma fratura e que ele não vai mais poder jogar aquela Copa, ele desabou, ele chorou muito. Foi muito difícil passar uma informação dessa, como também você falou do Emerson, foi muito difícil eu dizer para o Emerson em 2002 que ele não tinha condição de jogar a Copa do Mundo. Né? Capitão, foi difícil falar para o treinador isso, porque quando é o capitão é o homem de confiança do treinador. Então são posições que você toma bastante delicadas, mas que você tem que definir. Volto a dizer, você não pode falar mentira. Doutor, o senhor acredita que o Neymar vai poder fazer parte da próxima Copa do Mundo? Ele depois passou por vários problemas médicos, né? Está num processo de superação. Acho que a vinda pro Brasil, pro Santos, talvez seja o melhor lugar para que ele possa se recuperar. Eu acho que ele no Brasil tem condições de se recuperar, mas sim. Tem muito vai depender do foco dele, Thiago. Depende do foco. Aí vai depender do que ele vai querer, o que ele quer. Se ele quer realmente, ele tem potencial técnico para isso. Eu tenho certeza que todas essas lesões foram tratadas corretamente e ele tem qualidade técnica para fazer isso, sem dúvida. Agora vai depender, aí mais ninguém do que só o Neymar pode responder isso. Acho que não tem médico, não tem preparador físico, não tem treinador. Ele que vai ter que dar a resposta. Aliás, isso eu li outro dia, foi o que o treinador da seleção atual comentou. Vai depender dele. É o que ele quer. O Ronaldo quis. Porque quando ele sai do Al Hilal, sim, o Jesus diz, olha, eu não tenho como contar com o Neymar. Fisicamente ele não tá no mesmo nível dos outros. Ele até ficou chateado, natural, tal. Veio pra cá, ele recentemente conseguiu engrenar uma sequência, mas teve um problema. Veja bem, é o período de adaptação de um sujeito que sofre um tempo sem ele estar passando por tudo aquilo que eu conversei sobre o Ronaldo. E por isso que eu digo que aquele talvez tenha mais chance, porque aquele vai encontrar gente querendo ajudá-lo. Você tem o público fã dele, a gente torcendo por ele, que é muito importante. E ele tem que estar objetivo. Se ele tiver com esse objetivo, eu acho que ele consegue. O tempo é tranquilo. Não, o tempo é extremamente hábil. Você vê, nós estamos falando do Ronaldo de fevereiro de 2002, estou falando no mês 2 e a Copa do Mundo foi mês 6 e o jogo final foi no mês 7, início de julho. Então dá para fazer. Doutor, falamos muito da seleção brasileira, mas o doutor tem passagem também por outro país, né, que é emblemático, o Iraque.
Meados da década de 80, acho que o auge ali de tensões, né? A situação política do Iraque com o restante do mundo ali já estava um pouquinho esquisita, mas só que no meio do caminho o Iraque passa para a Copa do Mundo de 86 e aí chamam. Deixa eu te explicar, essa foi uma situação muito interessante, porque isso é uma coisa que eu me orgulho. Eu sou o único médico que tem o título de mundial nas duas categorias. Eu fui campeão do mundo na sub-20 em 85 e depois com a seleção principal. E evidentemente quando você ganha um título mundial e um país como o Iraque, que nunca tinha ido, e foi a primeira por enquanto e última até agora Copa que ele participou, eles resolveram montar uma estrutura e me convidaram. Eu vou para a seleção nacional do Iraque em janeiro de 1986. Existia uma tensão natural, mas não existia uma guerra como a Guerra do Golfo, por exemplo. Tinha a guerra Irã-Iraque, que era uma guerra que já estava vindo desde 1979. Que naquela região tem sempre um pouco de tumulto, né? É meio conflitante. O que eu vou dizer para você? Como experiência médica foi um negócio espetacular. Eu tive que me virar nos 30, tive um suporte, um apoio muito grande da minha esposa, que aguentou tudo. Ela ficou um período, os meus filhos eram crianças, minha filha foi para o Iraque com 10 meses. Nossa. Então foi uma experiência profissional legal, financeira também, que me ajudou a dar uma tocada na minha vida. Eu acho que tudo que você passa por situações como essa são interessantes. Tive histórias como operar com 4 dias de Bagdá. Eu operei o sobrinho do Saddam Hussein. Não, calma aí. Então, vamos aí. Essa foi uma história engraçada, porque eu fui atender são pessoas que todas falecidas, nós temos que respeitá-los. Sim. Eu fui atender o filho dele, que era o presidente da federação e presidente do Comitê Olímpico. Filho do Saddam? O Odei. Ele era o meu presidente, era o presidente. E nós fizemos um tratamento e logo após entrou um rapaz de muleta, sem botar o pé no chão, joelho inchado, e aí ele falava comigo pelo intérprete. Virou para o intérprete e falou: pede ao médico para examinar. Eu examinei. Não tinha ressonância, 86. E aí eu falei: olha, eu acho que isso aqui é uma lesão de menisco, é cirúrgico e tal. E ele falou: tá bom, então você opera amanhã. Eu tinha 4 dias de Bagdá. Mas já sabia que era sobrinho? Ou... Não. Até então nada. Era só um cara de muleta. Cara de muleta. E aí com 4 dias de Bagdá, eu falei: não vou operar amanhã. Criei uns factórios. Minha esposa é anestesista. Tinha um senhor na sala que, quando eu falei da lesão, ele fez assim com a cabeça, então foi tradução, aí ele entendeu. Eu perguntei para o intérprete: esse senhor é médico? Ele falou: ele fala inglês. Aí eu comecei a falar inglês com um colega médico, e eu perguntei para ele como é a anestesia aqui em Bagdá, e ele falou: geral. A gente no Brasil está acostumado a operar com anestesia que a gente chama de bloqueio, que é localizada, né? Naquela nas costas. Falei: tudo bem, mas a gente não está acostumado a isso. Ele falou: quem faz anestesia para você no Brasil? Eu falei: minha mulher. Ele falou: traz ela. Eu falei: não posso, vou trazer agora, tinha recém-chegado. Falei: tá bom, não opera amanhã, eu opero depois de amanhã, preciso conhecer os hospitais. Aí me levaram para conhecer os hospitais, e você veja que coisa interessante. Eu estou contando uma história de 1986. Eles ali tinham um hospital público, como se fosse o nosso hospital federal aqui do Fundão, e do lado o governo fez um hospital privado. Então o médico ia para o hospital público, atendia normalmente, e depois à tarde ele podia fazer as suas atividades num hospital privado, mas que era do governo. Então era uma maneira que ele desenvolvia. Então ele centralizava, ele dava uma atenção de saúde, você não precisava ficar pulando para lá e para cá. E esse hospital privado era muito bom. E eu operei, deu certo. Que bom, né? Não estava aqui contando essa historinha para vocês. Mas chegou a conhecer o tio dele? O papai? O papai Saddam, conheci 4 vezes. Só que depois eu vim saber quem era. O garoto era da família. Isso foi bom, foi uma experiência legal, foi muito legal. Estamos ouvindo essa história porque realmente foi uma experiência legal. E depois a Copa do Mundo em 86 eu tive o prazer de fazer a Copa com o Evaristo de Macedo. Sim. O Evaristo era o treinador do Catar.
Eles tinham mandado o seu Jorge Vieira embora, depois eles mandaram o Edu, irmão do Zico, embora, e aí estava perto da Copa e eles resolveram tentar o professor Carlos Parreira não quis, o falecido Zagallo também não quis. E aí Parreira tinha história no Kuwait já, né? Kuwait, Emirados Árabes, né? Lá ele, além do Brasil, ele já era renomado lá também. Sim, legal. E o Evaristo sempre foi uma pessoa muito forte no Catar. E aí eles trouxeram o Evaristo. E nós fomos à Copa do Mundo de 86. Como é que tem que ser a relação, doutor, técnico e médico? Acho que ela tem confiança. Essa é a palavra inicial. Ela tem que ter confiança. Eu acho que o médico não pode misturar as estações, não pode ser amigo. O relacionamento, confraria, essas coisas não pode ser, entendeu? Nós somos profissionais. Você pode até ter um relacionamento muito grande com a pessoa, mas no trabalho você tem que ser profissional. Então tem que ter confiança, credibilidade, que é a palavra-chave. E eu diria que esse treinador tem que ser uma pessoa que aceite aquilo que você coloca. Eu tive o prazer de trabalhar com pessoas muito interessantes. Eu trabalhei com o seu Otto Glória, lá atrás, quando eu ainda estava começando, que me ensinou muito. Eu era estudante ainda. Trabalhei com Orlando Fantoni, Carlos Froner, pessoas muito... Trabalhei com o Didi no Botafogo. Então, são pessoas muito fortes que passavam, eu garoto novo, vai te dando confiança. Novo, estou te contando a história de 28 anos, 22, 23 anos no início, e as pessoas vão te ensinando o que você deveria fazer para agradar o jogador, para fazer com que o jogador se sinta confortável e para ter no técnico essa credibilidade. Então isso me deu muita cancha para depois, quando eu for trabalhar aí sim já com situações mais fortes, a gente poder ter esse trabalho. Eu tive uma situação muito engraçada. Hoje é quinta, terça-feira eu almocei no restaurante, quem estava lá era o Ricardo Gomes, Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes é sensacional. É uma bandeira do futebol brasileiro. E eu tive uma história com ele num campeonato carioca, Fla-Flu, que o Fluminense fez 1-0 e o Flamengo empatou com um gol do meio-campo do Leandro, que mandou a bola na gaveta. Acho que é o último gol do Jorge Cury. Mas na gaveta a bola. Golaço do Leandro. Mas na gaveta a bola. E nesse jogo o Bebeto caiu. E o Lazzaroni, que era o treinador, falou: doutor, o Bebeto caiu o Bebeto. Carioca de 85. Sim. Acho que foi 85. Bebeto caiu. E as pessoas estavam acostumadas a ver o nosso saudoso doutor Célio Cotec, que era o médico do Flamengo, ele era grandão, e naquela época teve uma história de ladrilheiro, que entrou um ladrilheiro. 4 anos antes. Amigo, quando eu fui para entrar em campo, o juiz não me mandou entrar, e eu fui entrando, aquela confusão novo. Quando eu olhei, eu estava vendo o Ricardo Gomes, o Osto e Assis atrás de mim, meu irmão. 3 que não eram pequenos. Né? Não é. Se não fosse o Andrade e o Cantarelli, eu ia ter levado muita porrada aquele dia. Mas muita porrada. Tanto que quando eu fui atender o Bebeto, que aí o Cantarelli e o Andrade, vocês estão malucos, é o doutor, aquela coisa. Aí o Osto falou: doutor, o senhor tá maluco? A gente ia enfiar a porrada no senhor. Aí agora eu falei pro Ricardo Gomes: pô, tu correu atrás de mim, meu irmão. Então são coisas gostosas. E esse relacionamento, essa maturidade que te faz desenvolver. O Ricardo é um caso de sucesso. Que foi um caso quando teve um jogo Flamengo e Vasco, foi quando ele teve o seu acidente vascular cerebral e a gente estava no campo fazendo o jogo pelo time do Flamengo. Foi uma união ali dos dois departamentos. Nossa Senhora, aí conseguimos. Aí o Ricardo Gomes. Eu tava nesse jogo também. Aí o Ricardo. Uma outra emissora, cobrindo o Vasco. Se for pegar no YouTube, atrás do banco de reservas ali, eu tô olhando, mas eu fui ter uma relação melhor com ele quando o Ricardo ele foi técnico do Botafogo. É um gentleman, né? O Ricardo é um gentleman. Ele é um milagre? É um milagre. O caso dele é um caso que tem um nível alto de... Esses são os casos graves, né? O cara teve um acidente cerebral, teve complicações, teve que ficar entubado e tal. São coisas bonitas na medicina. Foi um caso muito bem sucedido. A gente estava no Iraque, rapidinho. Você chegou a conhecer o Saddam? Sim, 4 vezes. Como é que foi? Cara, imagina um sujeito olhar para você e você achar que está sem roupa. Entendi. Ele olhar sério, frio, mas
todas as vezes me tratou muito bem. Sempre me perguntou se eu estava sendo bem servido no país dele. É uma outra visão de mundo. Poderia falar que não tô gostando. É maluco. Tava aqui contando historinha. Não tô gostando. Pode comprar a passagem e mandar ele de volta. Pô, mas nem qualquer passagem. Se comprar a passagem e mandar de volta, ainda tô no lucro. Tá no lucro. Tá certo. Como é que a gente tá aí? Daqui a pouco. Eu só queria perguntar assim, pegando o gancho, a relação técnico e médico é a mesma que jogador e médico? Não. Eu acho que o técnico e o médico, você pode até ter um grau de relacionamento, às vezes até extracampo, sentar, sair para tomar um vinho. O jogador, eu acho que você tem que ter um relacionamento mais profissional, entendendo? Ele é o atleta e você é o responsável. Eu brincava naquela época o seguinte: vocês são o craque da bola, eu sou o craque da medicina. Eu acho que esse tipo de relacionamento é importante, tá? Hoje eu tenho alguns jogadores que eu tenho um relacionamento muito legal, às vezes de estarmos juntos com as famílias, mas que na época eles mesmo falam, mas na época que a gente era jogador você não era assim. É uma questão de visão, aí é uma questão de visão. Não, eu acho que essa interação não deve ser muito aberta, porque tem horas que eu acho que você tem que tomar uma atitude meia, vamos dizer assim, meia mais forte, e se você tiver um grau de amizade, talvez você perca um pouco. E em relação a clube, na sua passagem do Flamengo, a maior, né? Começou no começo da década de 90 ou final da década de 80? 81. A minha primeira entrada no Flamengo foi em 1981. A definitiva depois? A definitiva foi 88. 88 até 2015. Nesse período, entre 2015 e 2025, são 10 anos, mas parece que o Flamengo foram 100, né? Parece que muita coisa mudou no Flamengo. Eu falo do lado de cá como repórter, porque parece que o Flamengo ele tá, não sei, 4 ou 5 vezes maior. Parece que... eu acho que o Flamengo ele é isso. Ele é um clube extremamente muito grande. Sim. Onde pessoas souberam ajustar tudo o caixa, vamos dizer. E hoje ele está vivendo uma realidade do prestígio e do nome que ele tem e do volume de torcedores que ele tem. O Flamengo que o senhor encontrou em 2025 era muito diferente do Flamengo de 2015? Para a questão de ordem médica, para poder se trabalhar, a estrutura oferecida e tudo mais? Era. Algumas coisas bastante interessantes, outras coisas me pareciam que precisavam ser revistas. Na questão lá da primeira construção do CT Ninho do Urubu, que eram os containers, coisas temporárias e tudo mais, funcionava ali, né? Eram dadas... eu peguei essa época, em 2011. Foi muito com o Luxemburgo, né? O Vanderlei ele fez uma campanha muito grande para levar da Gávea para o CT. Dá para dizer que se hoje o Ninho do Urubu é estruturado como o Luxemburgo... Eu acho que ele teve uma participação disso, sim, naquela época ter peitado. Não, eu quero treinar ali, vamos ficar ali, e aqueles containers, e fazia ali alojamento, e fez departamento médico, e fez área de cozinha. A gente fez o que se podia na época, né? Sim. Mas as administrações cresceram e souberam aproveitar o espaço físico e o volume e a demanda que hoje o futebol tem de fluxo de caixa, souberam usar. E para trabalhar, como era? Eu gostava, sabia? Sim. Porque você tinha mais dificuldade financeira, mas eu acho que tinha mais calor humano. Entendi. Menos frio? Eu acho que tinha mais calor humano. Aliás, eu acho que isso talvez seja uma coisa do mundo, né? Acho que isso é uma coisa do mundo, né? A gente está vendo um mundo aí vivendo, principalmente depois da pandemia, as pessoas se acostumaram mais distante, mais individualistas, e eu sou de um conceito mais agregador, mais para sua área que o contato é fundamental, né? É fundamental. Você tem outras profissões que o cara ele pode trabalhar não, eu não sou de área técnica de ficar só em TI, né? Nunca fez um home office, né? Não, meu amigo, não. Até acho difícil fazer home office em medicina. Para médico não dá, não tem. É uma categoria que realmente não
Eu acho que não mudou em relação a... Não, o mundo todo mudou. Não, mudou. Você tem hoje as consultas online, eu acho que é importante. Ah, sim, consultas. Você poder consultar uma pessoa, a pessoa está num estado, num local que não tem uma condição de atendimento, a pessoa hoje é um viajante. Outro dia eu consultei uma pessoa que estava no Japão, e ele torceu o joelho, estava com dificuldade, aí você consulta e tal. Isso aí existe, mas não é a prática. No começo da nossa conversa, o senhor mencionou muito questão de odontologia, mencionou outras questões também de preparação física, e eu prestei atenção que o senhor mencionou mais de uma vez psicologia. Sim. Eu sei que não é a sua área principal, mas o doutor convive com atletas desde o final da década de 70, percebeu essa mudança de postura, de comportamento, de ação e principalmente de reação dos atletas. Acho que lá em 78, 79, quando o senhor estava começando, talvez não seria tão importante, mas acho que hoje jogador que não tem acompanhamento, eu acho fundamental. Você acha que negligenciam ainda a psicologia para o atleta de alto rendimento? Não negligenciar é muito agressivo, eu acho. Sim. Acho que não valorizam. Menosprezam, talvez. Não valoriza. Eu acho que tem que valorizar mais. O jogador não valoriza? Não, o todo. Eu acho que a psicologia desportiva tem um espaço muito grande e ela deveria ser respeitada. Eu acho que as pessoas que sabem, não confunda, eu estou falando do profissional psicólogo com formação, claro, que tenha tido todo um trabalho, que tenha se especializado em psicologia desportiva. Eu acho fundamental. Porque é muito fácil confundir, doutor, o quanto um atleta assim de alto nível ganha, né? Você associa sempre a parte financeira, mas você não vê o lado da concentração diária, treinamentos diários que são pesados. Um atleta, quando depois encerra a carreira, a gente vê que ele assim fica meio que deformado, né? Fica no limbo um pouco ali. É choque, né? É muito emocional, né? Eu digo sempre o seguinte: você imagina você tá fazendo o seu trabalho com 40 mil pessoas te olhando. No caso do Flamengo, 40 mil num dia ruim. Mas entende? Então são coisas que a gente tem que avaliar. Como o emocional dessas pessoas tem que estar equilibrado. Agora, assim, a parte médica, por exemplo, chega lá um torcedor fanático, o cara não entende absolutamente nada da medicina. Aí. Às vezes é jornalista. Também. Aí o cara vai lá, não sei, na rede social, alguma coisa e tal. Porra, esse médico é um carniceiro, o cara não volta, o fulano não tá, não sei o quê. Como é que é receber esse tipo assim de cobrança, doutor? Eu acho que... É normal? Não é normal, não é agradável. Mas hoje você tem que aceitar. Porque hoje, com a abertura das pessoas poderem falar o que quer na hora que quer, isso está inserido, né? Está inserido. Está no bolo, né? Cabe você ter consciência de que você está fazendo o que é o correto. Agora quem vai falar e você vai tocar pra frente. E a rede social tem um grande impacto, né? Porque antigamente pro cara ali te cornetar, ele tinha que saber onde você tava, tinha que te encontrar. Hoje em dia, o cara que tem a rede social... Isso é ligado à rede social, doutor? Não. Eu ia perguntar se recebeu muito mensagem da galera. Imagina a torcida do Flamengo mandando mensagem no seu Instagram. Não, eu não sou ligado. Tenho o Instagram, coloco às vezes muita, mas não sou ligado. Não é meu perfil. É menos mal, se você aborrece mesmo. Não é meu perfil. Eu queria que minha profissão dependesse menos das redes sociais para não ter, acho que palavras modernas, né? O feedback ser tão imediato, que às vezes eu tô no ar numa transmissão, falo alguma coisa que o cara não ouviu, o cara ele vai na minha foto mais recente, que a foto tá eu e minha mãe marcada, aí o cara vai, ele te xinga, te ofende e tudo mais, aí a notificação chega pro teu familiar. Eu tô falando no meu caso, eu acho que o grande problema da rede social é que, na minha opinião, ficou muita rede de fofoca, né? Ficou muita... E perdeu o seu respeito. As pessoas não querem saber, sai chutando o pau da barraca. Esquece. Uma pergunta importante. Em toda a sua trajetória, aqui mencionou Ronaldo, mencionou Rivaldo, qual foi o caso mais complexo? Assim, do Ronaldo nós falamos de volta por cima, né? De jogador que operou e conseguiu chegar ao estrelato. Mas qual foi o caso mais complexo que talvez o doutor tenha olhado, assim, esse aqui... Olha, pela época que era, porque era uma época que ainda você não tinha os procedimentos cirúrgicos tão desenvolvidos como temos hoje,
eu diria que a lesão do Nélio em 1992 num Flamengo e Botafogo foi uma lesão multiligamentar séria. Nélio, camisa 10 do Penta do Flamengo. Isso, e que a gente conseguiu fazê-lo voltar a jogar mesmo com as suas perninhas. Outro dia encontrei com ele, ainda continua com as perninhas tortas. Então aquela foi uma lesão que realmente me marcou muito. Uma outra lesão foi a fratura exposta do Nelsinho, que era do São Paulo e teve emprestado no Flamengo, jogou num jogo contra o São Paulo em Juiz de Fora, que eu operei ele naquele mesmo dia. Também foi muito marcante na minha vida. E talvez a cirurgia que eu possa ter tido a maior cobrança foi ter operado o Romário em 1995, quando ele era o maior jogador de futebol do mundo. Não foi nenhuma lesão grave, mas era o Romário. Era o Romário. E o senhor pegou o começo de carreira do Renato Augusto também, que foi um cara que... Peguei, operei o Renato. Na carreira ele teve... Ele teve. Eu operei o Renato Augusto também. Mas é um jogador muito marcado pelo aquele afundamento de teve. Da época, o Diego Tardelli. Tardelli foi feio também. O Rodrigo saiu direto do Maracanã. O Rodrigo foi braço também. O Rodrigo, né? Zagueiro. Rodrigo braço, Tardelli braço. A gente saiu direto, afundamento, vai direto para Maracanã e a gente operou. Obina, joelho. Obina, amigo, for tocar isso aí, tem muita gente. Nozinho. Aí, gente que já não estava mais na época, Jorginho, Moza, Elcinho. Acho que ela é uma seleção, né? Sem contar os que eu acertei a perna, que tinha as pernas tortas e ficaram retas. Ricardo Rocha, Romário, Dunga, Mazinho, Leandro, Peixe Frito. Então, histórias boas, histórias gostosas. Mas teve algum caso que o senhor pegou e falou assim, caramba, isso aqui tem algum risco de não ter mais carreira do atleta? Eu acho que em medicina você tem todo caso pode acontecer isso. Eu tive um caso muito interessante que foi o Leandro Ávila, que era uma cirurgia de artroscopia simples, mas que infelizmente infeccionou. Foram 8 meses batalhando em cima dele. 8 meses. Então você vê que era uma cirurgia relativamente simples, uma artroscopia, cirurgia, todo o protocolo, toda a preocupação, o hospital e tal. Mas aconteceu. Estamos falando o quê? De 99, 2000, por ali no Flamengo, né? Mais ou menos essa época. Leandro Ávila, eu acho que foi 2000. Que ele é o capitão do tricampeonato. Foi no jogo que ele voltou. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele voltou, terminou o jogo, ele me deu uma camisa, eu acho que foi 2000. Então, aquele é o trabalho, velho. Aí você ficar em cima do jogador e cuidar e passar 2 vezes por dia visita no cara e na casa dele, aquilo é um desgaste. Mas foi um caso que eu tive que passar por isso. Dr. José Luiz Runco, nosso convidado dessa edição do Tupi na Redcast. Sei que tenho que terminar aqui o nosso bate-papo, não posso deixar de mencionar um episódio mais recente que aconteceu, toda a questão envolvendo a sua última passagem pelo Flamengo, a saída recente do clube, uma questão também envolvendo mensagem, De La Cruz e tudo mais. Te dou aqui, se quiser mencionar qualquer coisa ou eu acho que, qualquer colocação. Eu acho que o tempo é uma grande receita para a vida. Sim. Tá? Eu acho que como profissional o clube tem todo o direito de fazer o que fez. Respeito, admiro muito o trabalho do Flamengo, respeito toda a diretoria, respeito muito o atleta, tenho o maior carinho por ele. Em momento algum tive intenção de prejudicar alguém ou criar situação constrangedora para alguém. Simplesmente usaram uma mensagem de um médico para outro médico e transformaram numa grande polêmica, na qual eu não tenho o menor interesse de discutir. O clube tomou a atitude que tinha que tomar. O Dr. José Luiz Runco continua sendo o mesmo médico. A vida do Dr. José Luiz Runco continua dedicada à medicina, à saúde. Um histórico como esse que eu acabei de contar para vocês é um histórico que marca a minha presença, e exatamente por isso existiram críticas, mas existiram milhões e milhões de pessoas que valorizaram e valorizam o meu trabalho até hoje e foram testemunho do que a gente fez e ainda continua fazendo pela medicina. Então, assunto passado,
e o tempo é o melhor remédio para a vida de qualquer pessoa. E notou como boa parte da nossa conversa foi pautada por questões de redes sociais? Desde o modo de pensar dos atletas até a repercussão de fatos. Infelizmente, como o mundo tá hoje infelizmente é isso que nós estamos passando, e nós temos que ter bom senso, temos que ter equilíbrio, tranquilidade, e a nossa vida é pautada disso. E sempre um ensinamento, né? A gente vai sempre aprendendo com as coisas que acontecem com a gente. Tá certo. Da minha parte aqui, Thiago Veras, eu tô já munido das informações eu queria saber do Saddam Hussein também, eu já consegui. Porra. Se ele tá aqui, na verdade, é porque foi tudo certo. Eu tenho uma pergunta pro doutor Zé Luiz Junco. Não se fala hoje de uma polêmica entre gramado sintético e gramado natural. Tá. Na medicina, a gente não tem nada que comprove cientificamente, né, que o gramado, pelo menos eu não vi agora. Não tem. É que o gramado sintético é mais prejudicial que um gramado natural. Qual é a sua opinião, doutor? Vamos lá. Isso é uma polêmica grande, e eu lembro a vocês que eu sou de uma geração que os gramados eram horrorosos, as chuteiras eram pesadas, as bolas também eram pesadas e jogava-se futebol. Eu acho que hoje, se você tiver o que se chama de um conceito híbrido, que me parece que o único clube que tem isso no momento em seu estádio é o Corinthians, seria o ideal, em que você tem praticamente 60% de grama natural e 40% de grama sintética. Dizer que a grama sintética, essa grama sintética atual é causadora de lesões, eu não seria tão radical. A grama sintética de outrora, eu acho que tudo bem. Até mesmo a gente brincava no nosso nível de médicos ortopedistas que quem inventou a grama sintética, daquela grama dura que prendia o pé, que é da pelada, aumentou o número de lesões para os ortopedistas. Então, com areia no começo, né? Eu acho que mudou muito a qualidade da grama. Continuo achando que o híbrido vai ser o caminho, porque você veja bem, existe uma demanda mesmo de campos com grama natural que sofre esse problema. E dependendo da grama natural, vai num estádio que é tudo esburacado. Então, por isso que eu te digo, eu acho que isso dar a grama sintética responsável pelas lesões, eu acho que seria injusto, porque as lesões existem desde outrora, e era grama natural. Nós falamos de alguns nomes aí de jogadores que nós operamos, que tiveram lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco. Gramado da Europa. Então eu acho que a coisa não é bem assim, não deve ser tão radical. Porém, diria que o conceito híbrido me parece que vai ser o conceito que vai aflorar e fechar as coisas no futuro. Fechamos? Fechamos. Obrigado a vocês aí. José Luiz Junco, um prazer poder conversar com uma testemunha ocular do futebol brasileiro, geracional, um médico que atravessou por diversas gerações, acredito que viu de tudo, tanto em clube quanto em seleção, viveu de tudo, e é sempre bom poder, eu diria que não ter essa entrevista, mas documentar essa conversa, né? Porque hoje em dia falamos aqui muito de mazelas das redes sociais, mas é um benefício. Hoje em dia alguns diálogos eles viram documentos, porque ficam guardados para posteridade, a não ser que um dia derrubem a rede social, tomara que não, mas essa aqui pelo menos, que esse nosso bate-papo fique registrado por muito tempo e que possa vir outras vezes para conversarmos mais sobre Saddam Hussein, Flamengo, seleção brasileira e todos os outros assuntos. Eu que agradeço a vocês o carinho, muito obrigado pelo convite, e a satisfação de estar aqui. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição. É só me avisar que a gente bate um papinho, que história, se for para começar a contar, vamos varar a noite aqui de tanta história. Tá certo. Valeu, Thiago. Valeu, Coelho. Obrigado, doutor. Um abraço aí pra galera, né? Sempre curtindo, compartilhando, presente com a gente aqui no Tupi na Redcast. É isso, fechamos então mais um Tupi na Redcast aqui na produção do nosso programa, o Wagner Ferreira, na mesa de áudio de corte, o nosso Bruno Valentim. E você, eu acho que a essa altura do campeonato você já tomou vergonha na cara e está inscrito no nosso canal. Não é possível que você acompanhou essa resenha toda aqui com o Dr. José Luiz Junco que não se inscreveu ainda, não curtiu, não comentou. Não é possível, eu não acredito. Então, te espero na próxima. É o Tupi na Redcast, aqui no canal Tupi Esportes.